Fala, miguxos e miguxas! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do canal Biologice com a professora Ana Valença. E o tema escolhido foi proteínas, conforme vocês podem observar aqui, ó, as proteínas. E as proteínas, junto com carboidratos, lipídios, vitaminas, DNA, RNA, formam o grupo aí, né, a categoria de compostos orgânicos presentes nas células. São os compostos orgânicos celulares. E uma das várias funções, né, que a proteína faz, que ela tem, seria a função estrutural, também chamada de função plástica, que é a função de compor estruturas corporais, desde a pele a órgãos internos, como músculos, ossos e etc. Ela é responsável por todas as nossas características físicas, são as expressões genéticas que nós possuímos, né? Então, se o olho ele é azul, ele é verde, ele é preto, enfim, né? É graças a uma proteína que está sendo expressa, caracterizando essa cor. Claro que amando sempre do nosso mestre DNA, certo? Mas isso é um assunto para uma próxima aula, tá bom? Uma outra função seria a função catalisadora de reações químicas. Catalisador? O que é isso? Pois é, catalisar é acelerar reações químicas do organismo. Então, na presença de enzimas, as reações ficam mais rápidas. E isso é denominado catalisador de reações químicas, catalisadores biológicos, porque as enzimas fazem parte do organismo, né? Uma terceira função seria de transporte de oxigênio, porque uma das proteínas seria a hemoglobina. E a hemoglobina é uma proteína presente no interior das hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, né, do sangue. E essa função é a do transporte de oxigênio para todos os cantos corporais, né? Elas levam aí, essas proteínas levam o oxigênio para o interior das células do corpo humano. Então, é uma categoria de proteínas bem especial, inclusive ela é uma proteína que possui ferro na sua composição. Daí a importância de você ouvir, ó, desde lá da sua vovó falando, come feijão, se não comer feijão vai dar anemia. Pois é, então esse papo tem muito fundamento, né, porque realmente, sem feijão, nada de ferro. Se não tem nada de ferro, não tem hemoglobina, que é a nossa grande transportadora aí de oxigênio. Certo? Seria como se o transporte público entrasse em greve. E aí não leva ninguém para lugar nenhum. No caso da hemoglobina, se ela entra em greve, se ela não é produzida, não leva oxigênio para lugar nenhum do corpo. Certo? Então aí caracteriza uma doença denominada anemia. E nesse caso, que é por falta de ferro, seria uma anemia ferropriva. Bom, uma outra função proteica seria a função de defesa do organismo. Isso aí, uma função imunológica. Essa função é graças ao fato de um tipo de proteína especial fazer a defesa contra agentes estranhos do corpo humano. Ou seja, ataca invasores, ataca vírus, bactérias, vermes e tudo o que for estranho ao organismo, que inclusive o que é estranho ao organismo é chamado de antígeno. Pois é, então quem ataca antígenos seriam os anticorpos. E os anticorpos são, sim, exemplos de proteínas. Pois é. Existe uma outra função. Nossa, mas quanta função? Falei, pois é, gente, a gente ficaria aqui até amanhã falando de função proteica, porque são muitas mesmo, tá? Mas uma outra função seria da contração muscular. Graças a dois tipos especiais de proteínas, chamadas actina e miosina, é que os músculos conseguem o seu movimento. E é essa função muscular, inclusive, é a contração muscular, é o movimento do músculo, né? Fazer o movimento dele e isso garantir o movimento do organismo como um todo. E aí a gente enumera a função hormonal. Uma função hormonal importante seria a da insulina, que é uma proteína que regula as taxas de açúcar, né, de glicose do sangue, tanto que se começa a haver alguma desregulação de insulina, seja por natureza genética, seja devido a algum outro fator qualquer, o que vai acontecer é que os níveis de açúcar vão começar a subir e ficarem altos lá no sangue, né? Esses níveis ficam altos e aí vem uma doença denominada diabetes, né? E aí, galera, tem muitas outras funções aí, tem a melanina na pele, né, que faz a proteção contra os raios UV, evitando aí uma situação aí de câncer, né, de pele.
também é responsável pela cor da nossa pele, né? Quem produz mais melanina tem a pele mais morena, quem produz menos tem a pele branca, e quem não produz nada, né? Nada, é o albino, certo? Que não tem pigmentação na pele. Bom, e aí, depois de enumerar algumas várias funções que as proteínas possuem, vamos falar um pouquinho da estrutura química delas. Qualquer que seja a proteína, a estrutura química é a mesma. A base, a matéria-prima para construir essas diversas proteínas seriam os aminoácidos. Então, aminoácidos, né? Amino seria o NH2, certo? Ácido seria o ácido carboxílico, COOH. Ambos devem estar nas extremidades da molécula, certo? Então, se você observar bem, de um lado nós temos a amina, numa extremidade, numa ponta, e na outra ponta nós temos o ácido, que é o COOH. Estão vendo? E aqui, não sei se vocês observaram bem, eu não tenho só um aminoácido, eu tenho dois. Porque é da ligação dos aminoácidos que a proteína vai sendo formada, como se fosse um grande colar de pérolas, né? Uma pérola seria um aminoácido, várias pérolas formando o colar já seria aí uma proteína se formando. E aí aqui, ó, circuladinho de roxo, nós temos um aminoácido, tanto que numa ponta eu tenho amino e na outra ponta eu tenho COOH. Estão vendo? Aqui circulado de preto, mesma coisa. Numa ponta, amino, que é o NH2, dois Hs, né? E na outra ponta, o COOH. Estão verificando? Então, sempre numa ponta é amino, na outra ponta é o ácido. E aí, da união de dois aminoácidos, tá vendo? Do roxinho aqui e do preto, nasce uma futura proteína, né? Que enquanto ela está ainda em formação, a gente chama de peptídeo, né? Um peptídeo que no futuro vai ser aí uma proteína que também é chamada, gente, de polipeptídeo. Até porque poli é um prefixo que significa muito, né? Algo numeroso, tem muitas ligações peptídicas aí. Ligação peptídica, mas você não falou nisso ainda? Pois é, galera, o nome dado, a ligação entre um aminoácido e outro é ligação peptídica, que tá aqui, ó, esse traço preto que eu ligo um aminoácido com o outro. E esses dois aminoácidos estão aqui em cima. Estão vendo? Eles se uniram aqui em cima, tem até o sinalzinho de mais aqui. Mas para haver essa união, tem que sair uma molécula de água, né, através dessa ligação. Então, como vocês estão observando aqui, eu circulei, ó, 2 Hs e um O. Então, há uma saída de água e o que sobra já é a proteína se formando, né? E nesse local onde houve saída de água, há então a chegada de uma ligação, ó, que é essa que eu botei de preto, que é a ligação peptídica. Então, se você observar bem, né, tudo o que sobrou com essa saída de água, ó, se eu tampar aqui, vocês vão ver, ó, tudo o que sobrou foi repetido aqui embaixo, tá certo? Ah, mas aqui nesse C você esqueceu de colocar o H. Pois é, eu esqueci, né, ó. Então é só você botar o H em cima e embaixo ali, que é tudo repetição do que tem em cima, tem embaixo, o que tem em cima, tem embaixo, com exceção de que lembre-se que é uma reação de desidratação. Por quê? Porque para ela acontecer, houve a saída de água. E aí, um terceiro aminoácido chega ali, ou aqui, e vai se unindo. E a proteína, ela só vai crescendo, né, em tamanho aí, em quantidade de aminoácidos. E aí, pessoal, o que determina o que a proteína vai ser é justamente essa sequência de aminoácidos presentes nela. Por quê? Na natureza a gente só tem 20 tipos de aminoácidos. Pois é, e eu tenho uma infinidade de proteínas. E eu digo mais, cada proteína não tem só 20, ela tem muitos, né, centenas de aminoácidos ligados formando ela. Então o que tem que acontecer? O que tem que acontecer são várias repetições de aminoácidos que as proteínas vão possuindo. Então, a sequência desses aminoácidos, né, presentes nessas proteínas é que determina quem ela vai ser. E isso é chamado de estrutura primária de uma proteína. Então, ó, as proteínas, elas têm 3 estruturas: a primária, a secundária e a terciária. E essa daí, que diz quem a proteína é justamente a primária, que é a sequência de aminoácidos, a organização deles numa proteína, certo? E aí eu até costumo dar esse exemplo utilizando símbolos. Vamos imaginar que eu tenho 2 proteínas, né?
Ambas possuem 3 tipos de aminoácidos, certo? Que seria aqui no nosso esqueminha fictício, seria triângulo, ó, um triângulo, uma bolinha e um quadrado, certo? Eu tenho duas proteínas e elas possuem justamente esses 3 aminoácidos. Aí perguntinha, elas vão ser iguais? Não necessariamente, elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes. Então o que faz elas serem iguais ou diferentes? A sequência, a disposição desses aminoácidos em cada uma delas. É claro que não existe uma proteína com 3 aminoácidos, aqui só uma brincadeirinha para vocês entenderem a pegada. Então, olha só, vamos imaginar que a proteína A, ela tenha justamente essa sequência aqui, ó, bolinha, triângulo, quadrado, certo? Essa é a proteína A. Mas a proteína B, ela vai ter triângulo, bolinha e quadrado, ou seja, houve uma inversão aqui, ó, na posição desses 2 aminoácidos, bolinha e triângulo. E isso já é o suficiente, uma única substituição, uma única mudancinha já é o suficiente para dizer que essa proteína A, ela é diferente da proteína B. Você entendeu? Então, a organização desses aminoácidos, a disposição deles determina e diz quem essa proteína é. Então, não é porque eu tenho uma proteína A e uma proteína B que tem exatamente os mesmos tipos de aminoácidos, o mesmo número, uma quantidade, que elas têm que ser iguais. Ah, eu tenho uma proteína com 100 aminoácidos, a outra também tem 100. Desses 100 aminoácidos, todos do mesmo tipo, não tem nenhum aminoácido diferente entre uma e outra. Isso quer dizer então que elas vão ser iguais? Não necessariamente. É necessário saber a sequência desses aminoácidos para dizer se de fato elas seriam iguais ou diferentes. E isso então é chamado de estrutura primária de uma proteína. Mas como vocês podem observar, as proteínas, inclusive, elas estão numa categoria denominada de macromolécula, porque elas são moléculas realmente muito grandes, elas possuem muitos aminoácidos unidos, né, ali na estrutura dela. E é necessário então que essa grande corda, digamos assim, de aminoácidos comece a se enroscar. E aí as primeiras dobras, né, ondulares que as proteínas vão fazendo, passa a ser chamada então de estrutura secundária. E aí essas dobras continuam assumindo um aspecto tridimensional. E aí o nome da estrutura agora é terciária. Todos esses dobramentos eles vão acontecendo para compactar, né, para diminuir ali no tamanho, a área ocupada pela proteína, até para ela caber ali no interior das células e aonde mais ela queira estar, né? Então é um processo de compactação proteica, né, que começa aí numa estrutura primária, que é apenas a sequência nua e crua de aminoácidos, e depois, a partir da estrutura secundária, começam a haver dobramentos, e conforme os dobramentos vão avançando, assumindo aí esse aspecto tridimensional e tal, ela começa a assumir uma outra estrutura, que seria a terciária. E ainda existem aquelas proteínas que assumem uma quarta estrutura, que é uma estrutura mais espacial, que em dobramentos ultramaster, né, que seria aí a estrutura quaternária das proteínas, que um exemplo de proteína que possui essas 4 estruturas seria a hemoglobina. Mas o que eu posso afirmar para vocês é, todas as proteínas, todas, elas vão possuir ligações de aminoácidos, formando uma estrutura primária, elas vão possuir estrutura secundária e terciária. A quaternária nem todas possuem, tá certo? Uma outra informação importantíssima que eu já falei, mas talvez você não tenha se ligado, é que pode acontecer de que nos aminoácidos existam radicais, ou seja, elementos químicos diferentes, como por exemplo eu citei o ferro. A hemoglobina é uma proteína que tem ferro, pois é, uma das ligações aqui, tá vendo? Não é com hidrogênio, o carbono pode fazer ligações com ferro e aí essa proteína então passa a ter um radical ferro em sua composição, certo? Então acontece muito isso, então nem sempre os aminoácidos são somente hidrogênios ligados a carbonos. Às vezes podem acontecer de ter aí elementos químicos diferentes nessa composição, como é o caso do ferro, que se liga aí aos carbonos, né, formando radicais de ferro, formando aí futuramente a proteína denominada de hemoglobina, que eu citei no início da nossa aula.
E agora eu gostaria de reservar um tempinho final da nossa aula para falar mais sobre as enzimas, uma categoria de proteína, gente, importantíssima. Vocês não têm noção da importância, vocês não têm noção de como isso cai. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos ligados a enzimas que caem demais nas provas por aí afora. E aí, primeiramente, vamos relembrar que no início da aula eu disse que a função das enzimas é catalisar reações químicas, elas são aceleradoras de reações químicas. A própria digestão, ela acontece em questão de horas, graças à presença das enzimas digestivas durante esse processo. Se não fosse isso, eu sempre falo, ela duraria dias para acontecer. Então a digestão que você começou hoje só iria terminar daqui a uns 2 dias para frente. E isso não é interessante para o organismo. Ele iria falir, né? Quando que ele iria conseguir ter acesso aos nutrientes daquilo que ele pegou num dia? Né? Ia demorar muito? Então não ia dar muito certo, o corpo entraria em colapso. Então o papel das enzimas é importantíssimo, não só na digestão que eu citei de exemplo, como também em outros tantos processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Porém, a digestão é o que mais cai em termos de enzimas. Então, quando tem um gráfico numa prova de enzima, né, geralmente eles pegam enzima digestiva como exemplo. E aí, vamos falar um pouquinho dessa questão do nome da enzima, como que você identifica? A primeira dica é, geralmente, não são todas, mas as proteínas do tipo enzimas, elas terminam com ASE, né? ASE no final, tá vendo? O final dela é o quê? ASE ou INA, mas é muito mais ASE. Por exemplo, amilase, peptidase, né? Lipase, tudo isso aí que eu falei são exemplos de enzimas digestivas. E ATPase, que aí já é uma enzima respiratória, né, da produção de energia do nosso corpo. E aí, galera, terminou em ase, já tem que se ligar, opa, é uma enzima. Qual é a função? Aceleradora de reação química, certo? Mas por que ela é aceleradora de reação química? Porque é assim, gente, toda reação química, ela necessita de uma energia para começar, que é chamada de energia de ativação. E essa energia costuma ser alta, então até se chegar nessa energia, o caminho é longo, então demora-se muito para começar uma reação, para ela iniciar. E qual é o papel? O que as enzimas fazem? Qual o papel delas nisso tudo? É justamente diminuir essa energia de ativação, que é a energia para ativar essa reação química. E aí essa energia se torna menor, se ela é menor fica muito mais fácil de se chegar nela, de se atingir ela mais rapidamente, para que a reação possa enfim começar. Então por essa razão, por ela diminuir esse caminho, esse trajeto, diminuir essa energia, é que você tem uma reação então começando de forma mais rápida, conforme você observa nesse gráfico aqui, agora nesse momento. Então você observa aí, né, 2 picos, certo? 2 curvas com 2 picos. Um seria aquele que a energia ainda está alta para se começar uma reação química. E o outro já é toda a diminuição dessa energia necessária para que a reação aconteça. E aí já tem a atuação então das nossas queridíssimas enzimas. Bom, e aí, galera, existem alguns fatores que determinam aí a atuação delas. E aí esses fatores seriam a temperatura elevada, a alteração do pH e a alteração do substrato. O que é substrato? Substrato é a substância onde a enzima vai agir. Pegando aí o exemplo da digestão, vamos falar da amilase. A amilase, esse nome não é à toa. Terminou em ase, a gente já viu que se trata de uma enzima, e esse amilá no início vem de amido. Amido é um tipo de açúcar presente nos alimentos de origem vegetal. Então a função aí dessa enzima é acelerar reações químicas de quebra do amido, durante a nossa digestão, é óbvio. Então, esse amido é o substrato dessa enzima, é onde essa enzima vai agir na reação de quebra do amido. Se eu forneço uma outra substância, ou seja, um outro substrato para a amilase, ela não vai agir. Ela simplesmente desnatura, certo? O que é desnaturar? Desnaturar é perder a sua capacidade de funcionar, de agir. Mas não é, no caso do substrato, não é com uma simples troca dele, não.
tá? O fato, às vezes, fornecia amido demais, né? Fornecia amido demais e aí, de repente, a enzima parou, entendeu? Ela chegou no limite dela. Não adianta você dar mais amido e dar mais, que ela tem aquele ponto de saturação ali, né? Não é que ela vá, no caso do substrato, desnaturar. Ela simplesmente, se você der um outro substrato para ela não vai agir. Ela nem começa a agir para eu dizer que ela parou de funcionar. Nesse caso, o substrato é importante para determinar a atuação dela, se ela vai agir ou não, tá? E lembrando que existe esse ponto de saturação aí, né? Você pode até dar o substrato certo, ela começa a agir e tal, mas se você começar a dar muito, né, ela simplesmente chega no ponto que ela estabiliza, né? E uma outra situação interessante a enzima, ela vai sendo usada, vai sendo consumida, mas depois ela volta a agir de novo. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma enzima aqui, uma amilase aqui. Ela começou a agir com o substrato dela, o amido, certo? Agiram. A reação acabou, esse amido ele foi degradado, certo? A amilase sai intacta do processo e já trata de pegar o outro amido que está chegando, certo? E assim ela vai indo. Então, as enzimas, após terminarem um processo, elas estão intactas e elas voltam a agir novamente, certo? Lembrando que no caso do substrato não adianta fornecer demais, existe um ponto de saturação ali, um limite máximo de substrato que elas conseguem, né, agir, conforme você observa nesse gráfico aqui, né, que você observa aí o ponto de saturação. Ela vai crescendo, você vai dando substrato para ela, ela vai crescendo, vai aumentando em termos de velocidade, mas chega naquele teto máximo dela, que não adianta fornecer mais substrato, que ela já estabilizou, ela já chegou no ponto ótimo dela, que é o ponto de atuação máximo dela. Agora existem sim dois fatores que, por mais que a enzima esteja agindo, ela vai de fato desnaturar, ou seja, ela vai de fato inativar. Quais são esses dois fatores essenciais? Seria o pH e a temperatura. E a temperatura que eu tô falando é temperatura elevada. Então, temperaturas elevadas desnaturam enzimas, elas param de agir. E eu costumo dizer, uma vez desnaturada, sempre desnaturada. Não tem jeito, galera. Como assim? Uai. Se você desnatura a enzima, não adianta você restabelecer as condições normais do meio, que ela não vai voltar a agir. O organismo precisa produzir novas enzimas neste caso. Então, assim, temperatura elevada acontece muito quando a gente tem febre, daí o perigo da febre. O perigo da febre, o primeiro deles é esse aí. É uma febre muito prolongada, gerar uma desnaturação em massa. E essas desnaturações em vários sistemas do corpo humano, elas podem ocasionar colapso, convulsões, sim, né? E a pessoa tem o risco iminente de morte, certo? Então, mas aí a febre baixou, tomei remedinho, tomei um banho gelado, ela baixou, então as enzimas voltam a agir? Não, aquelas que foram desnaturadas, ou seja, aquelas que foram inativadas, elas não voltarão a agir. O organismo vai precisar de um tempo para se restabelecer, para produzir novas enzimas e aí sim voltar ao seu funcionamento normal, tudo com um tempo, um dia de cada vez, né? Em relação à alteração do pH, é porque as enzimas elas são fiéis não só ao substrato, elas são fiéis ao pH do meio onde ela atua. Então, por exemplo, voltando ao nosso foco da digestão, a boca, ela tem um pH neutro, natural dela. Então, as enzimas que atuam ali vão atuar em um pH que é dito o quê? Neutro. Se eu coloco aquela enzima para atuar no meio ácido, ela simplesmente desnatura. Ela inativa mesmo, colapso, pane, acabou para ela. Ela estava agindo normal, enquanto o pH dela estava ok. Se eu alterei esse pH, ela desnaturou, ou seja, ela inativou e uma vez inativada, sempre inativada. Então, vou dar alguns exemplos de pH do organismo humano. Na boca seria um pH neutro, o estômago possui um pH ácido, visto que ele próprio produz o ácido clorídrico, que possui HCl, né? Ou melhor, o ácido clorídrico é o HCl, ele produz o suco gástrico, perdão. O suco gástrico, ele possui aí então esse ácido naturalmente produzido pelo estômago, então a enzima do estômago, que se chama pepsina, ela é uma enzima do meio ácido. Eu até brinco, né? Eu costumo dizer assim, lembra do início do nome Pepsi? Pepsi já lembra refrigerante, que é algo ácido. Então, Pepsi, refrigerante
ácido estômago. Então a pepsina é a enzima do estômago. Se você alterar o pH, meu amigo, se você colocar essa pepsina no meio neutro ou no meio alcalino, que é o básico, ela não vai agir. Ela começa a agir, mas quando você altera esse pH, ela desnatura. E uma vez desnaturada, sempre desnaturada. Eu não me canso de falar nisso. Bom, e aí no intestino delgado, que é o nosso final aí da digestão, o pH lá, ele é alcalino graças ao bicarbonato produzido pelo pâncreas. Então o pâncreas libera aí bicarbonato junto do seu suco, que é o suco pancreático, para tornar aí o intestino básico, também chamado de alcalino. Então eu repito, as enzimas do intestino só vão agir naquele pH ali que é básico ou alcalino. Se você alterar, não vai adiantar de nada, certo? Então vou dar alguns nomes aí. Na boca a gente tem a amilase salivar agindo, né? No estômago já falei, né? Já me referi, é a pepsina. E no intestino delgado nós temos as lipases, que são as enzimas que digerem lipídios, que são gorduras aí do alimento. Ah, mas todo lipídio é gordura? Não, um tipo de lipídio é a gordura e no alimento é o mais importante. Então ele vai sendo digerido ali no intestino delgado com a ação das enzimas denominadas de lipases, certo? Então, ó, é fácil, tá vendo? Amilase, amido, lipase, lipídio. Mas e pepsina? Que estranho. Aí eu tenho uma dica meio fajuta, né, que eu inventei. Então, olha só. Lembra sempre assim, pepsina termina com piscina, mas não é piscina tibum não, tá? Termina com P mudo, né? Piscina, tá? É assim que escreve, ó, pepsina, gente. Vou ver se tem um cantinho aqui, ó, pra eu escrever, ó. Piscina. Tá vendo? Ó? Esse termo aqui, piscina, sempre vai indicar, né, uma enzima que atua em que substrato? Digerindo proteína do alimento. São as carnes e seus derivados, onde você tem bastante, né, proteína para a pepsina agir. Então, pepsina, ela vai digerir proteína. Ah, mas eu já ouvi falar que tem a tripsina também, professora. Então, tripsina, ela não tá no estômago, porque no estômago é a pepsina. A tripsina, ela tá no intestino, de fato, né? E ela faz a digestão de proteína. Você pode nem saber onde que ela tá, né? Mas viu lá o final piscina, já sabe que ela atua aí na digestão, né? As reações de digestão de proteínas do alimento. Tá certo, pessoal? Então é mais ou menos por aí, né? O caminho. A gente em breve voltará para mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá certo, pessoal? Fiquem de olho nos gráficos que eu fui mostrando para vocês. Esses gráficos, eles caem bastante em provas, tá bom? E até a próxima. Fiquem com Deus.